Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamento Crítico. Hoje neste vídeo quero refletir com você as consequências do Brasil ser o vice-campeão em sonegação de impostos no mundo. Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de pedir a você que assistisse este vídeo até o final. Peço também que se inscreva no canal, dê aquele joinha e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a mais pessoas. No vídeo passado, falamos da importância de uma reforma tributária que passasse a cobrar mais de quem tem uma renda e um patrimônio maior e diminuísse ou isentasse da cobrança de impostos quem recebe menos, como o trabalhador assalariado e a classe média. É através da cobrança de impostos que o Estado ele pode financiar os seus investimentos públicos e reduzir o grau de pobreza existente na sociedade. Quando o Estado deixa de receber os impostos por uma decisão política, beneficiando alguns setores econômicos, isso também afeta a toda a sociedade, já que tais recursos farão falta na hora de investir em educação, em saúde, em segurança, entre outras áreas sociais. No final do vídeo passado, afirmei que hoje falaria de como o Estado gasta o dinheiro arrecadado com a cobrança dos impostos. Mas decidi, antes disso, falar de alguns ralos do dinheiro público que os meios de comunicação pouco divulgam. Costumamos ver a imprensa afirmar a necessidade de cortar os recursos das áreas sociais para fechar as contas do governo. Mas o que veremos aqui é que tais recursos deviam ser buscados através da cobrança de quem é sempre beneficiado pelas políticas do Estado: os grandes capitalistas nacionais e estrangeiros. Comecemos pela sonegação dos impostos. Segundo estudos do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, em 2018, foram sonegados no Brasil 626 bilhões e 800 milhões de reais, o que representou 9,2% do PIB, que foi em 2018 de 6 trilhões e 800 bilhões de reais. Para termos uma ideia do que isso representa, a sonegação equivale a 88% de todo o dinheiro arrecadado por estados e municípios no Brasil. 5,5 vezes maior que os investimentos federais em 2018. 5 vezes o orçamento federal da saúde. 6 vezes o orçamento federal da educação. 21 vezes o orçamento do Bolsa Família. O Brasil, segundo o Banco Mundial, é o vice-campeão mundial em sonegação fiscal, perdendo apenas para a Rússia. Portanto, combater a sonegação deveria estar na prioridade de qualquer governo. Você sabe o que é dívida ativa da União? É a soma de todos os valores devidos ao Estado brasileiro por pessoas físicas e jurídicas. Pois bem, em 2018 a dívida ativa da União foi de 2 trilhões e 200 bilhões de reais, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Destes, apenas 726 bilhões de reais foram recuperados, ou seja, 33% do valor. O restante foi perdido por causa ou de uma decretação de falência ou por outros instrumentos legais. 62% destas dívidas estavam concentradas nas mãos de 1% dos devedores, ou seja, pertenciam a grandes empresas e aos setores mais ricos. No topo dos devedores aparecia aí o Bradesco e a Companhia Vale do Rio Doce, duas empresas que todos os anos apresentam lucros fabulosos. Mas por que isto acontece? Segundo especialistas, esta é uma decisão econômica das empresas. Ao invés de pagar juros na aquisição de empréstimos bancários, sai mais barato para elas, elas preferem não pagar a dívida que possuem com a União e utilizar esse dinheiro em investimentos da empresa, já que todo ano, desde o ano 2000, o governo edita o Refis, que é um programa de recuperação fiscal que proporciona ao devedor abatimento no valor de multas e de juros que chega a 90%. O Refis, que deveria servir para ajudar as empresas em dificuldades a se recuperar e ficar em dias com a receita, passou a ser utilizado como um recurso financeiro das grandes empresas. Criar critérios mais objetivos para ter direito ao Refis seria o primeiro passo para diminuir o gigantesco valor da dívida ativa da União. Vejamos agora alguns exemplos de como o dinheiro sai pelo ralo através das isenções fiscais. Comecemos com a Lei Candir, aprovada em 1996 durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, com o intuito de aumentar as exportações de commodities, as exportações agropecuárias e de minérios. Ela isentou estes setores do pagamento do ICMS.
Para compensar a perda de arrecadação dos estados, o governo aumentaria o repasse de verbas aos estados. Isto nunca ocorreu integralmente. É bom lembrar que os municípios também perderem a arrecadação, já que 25% do ICMS ele é repassado aos municípios. Segundo o Tribunal de Contas do Pará, até dezembro de 2018, o Pará teria deixado de arrecadar, por conta da Lei Candir, 39 bilhões de reais. E o Brasil, cerca de 650 bilhões de reais. Isso para favorecer o agronegócio e a companhia Vale do Rio Doce. Esse é um bom exemplo de como a riqueza ela é concentrada no Brasil. Na Argentina, por exemplo, a alíquota é de 35%. Recentemente, como mais uma medida eleitoreira do atual governo, o Congresso aprovou a redução da alíquota do ICMS sobre o valor dos combustíveis, comprometendo-se a repassar aos estados, no futuro, a perda da arrecadação. Ao invés de modificar o cálculo de preço do combustível que só beneficia os acionistas privados da Petrobras, ele preferiu jogar a culpa da alta dos preços na cobrança do ICMS. Esta medida levará os estados e municípios a uma crise financeira sem precedentes. Só no Ceará serão aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de reais em um ano. Outro bom exemplo das benesses do Estado brasileiro para com os detentores do capital é a isenção fiscal para diversos tipos de agrotóxicos. Ao invés de aumentar a taxação sobre o veneno utilizado no campo, que destrói o meio ambiente, polui as águas e o solo e provoca diversas enfermidades, incluindo aí o câncer nos trabalhadores que trabalham diretamente com a sua utilização e nas pessoas que também são obrigadas a consumir os produtos cultivados com estes venenos, o Estado garante a eles uma isenção fiscal de 100% do IPI, que é o imposto federal, e 60% do ICMS, que é o imposto estadual. Desta forma, o Estado estimula a utilização desses venenos que já são proibidos em vários países da Europa. Só para termos uma noção do estrago, segundo o Tribunal de Contas da União, de 2011 a 2016, o Brasil deixou de arrecadar mais de 6 bilhões de reais, podendo chegar a 14 bilhões, segundo o cálculo da Defensoria Pública de São Paulo, incluindo aí o PIS e o COFINS. Só em 2015, em São Paulo, o Estado deixou de arrecadar 1 bilhão e 200 milhões de reais, mais do que o Estado destinou em 2016 para a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, que foi de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Um verdadeiro absurdo. Segundo a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, em 2017 a renúncia fiscal foi da ordem de 10 bilhões de reais, sendo 6 bilhões e 300 milhões de ICMS. Isso sem falar dos gastos com a saúde pública proveniente das doenças relacionadas diretamente à utilização destes agrotóxicos. Um estudo publicado na revista Saúde Pública, de autoria de Wagner Soares e Marcelo Firpo de Souza Porto, revela que para cada dólar gasto com a compra de agrotóxicos no Paraná, são gastos $1,28 no tratamento de intoxicações agudas, aquelas que ocorrem imediatamente após a aplicação. Nesse cálculo, não são considerados os gastos com saúde pública em decorrência da exposição constante aos venenos agrícolas, como o tratamento do câncer, por exemplo. O argumento de que a isenção dos agrotóxicos é fundamental para o sucesso das exportações do agronegócio e que isto se reverte em aumento da receita tributária do país não é verdadeiro. Segundo o estudo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, realizada pelo defensor Marcelo Novaes, enquanto foram exportados 96 bilhões de dólares em produtos agrícolas em 2018, apenas 5 mil reais foram arrecadados em impostos pela União. Como podemos ver, a influência política junto ao Estado brasileiro do setor agropecuário não está na sua participação tributária, mas na sua capacidade de eleger governadores, prefeitos, deputados, senadores, inclusive o atual presidente da República, para defenderem os seus interesses. Já que estamos falando em interesse do agronegócio, que tal analisarmos o Imposto Territorial Rural, o ITR? Este é o imposto que menos arrecada no Brasil, representa apenas 0,11% do total da arrecadação federal. Seria o equivalente ao IPTU do campo. Enquanto o valor do IPTU ele é definido a partir de uma avaliação do valor do imóvel urbano feito pela prefeitura, no ITR esta avaliação é definida em uma autodeclaração do proprietário do imóvel. A lei prevê um critério para avaliação do imóvel, mas o que termina prevalecendo é a autodeclaração do proprietário.
Estudos realizados demonstram que, sem mexer na lei atual, apenas atualizando os valores defasados, a arrecadação do ITR poderia aumentar em 10 vezes o seu valor. E para finalizar, é preciso falar sobre a remessa de lucros para fora do país. Essa é uma questão fundamental do desenvolvimento econômico. Quanto mais capital sendo investido num país, na economia real, mais desenvolvido o país fica, mais empregos serão gerados, aumentando o consumo e, consequentemente, a arrecadação de impostos. Quando enviamos essa riqueza gerada no país para outros países, principalmente pelas multinacionais, nós estamos provocando um entrave ao desenvolvimento econômico. Só em 2021 foram enviados para fora do país mais de 29 bilhões de dólares, ou cerca de 145 bilhões de reais. A cobrança de um tributo sobre a remessa de capital para o exterior é uma prática de outros países e pode variar entre 15% e 25%, como na Espanha, por exemplo. Países do G7, 7 países mais ricos do mundo, chegaram a definir uma taxação de 15% sobre as 100 maiores empresas multinacionais, objetivando evitar a fuga de capitais para países que possuem uma baixa carga tributária. No Brasil, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou no final de junho a proposta de taxar entre 15% e 25% a remessa de lucros e dividendos para o exterior. E agora segue para a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAE. O caminho é longo até ser promulgada esta lei, mas já é um avanço considerando que o Brasil teve o governo do presidente eleito João Goulart sofrido um golpe militar, dentre outros motivos, porque queria taxar a remessa de lucros. Como podemos ver, além das mudanças propostas na realização de uma reforma tributária que apresentamos no vídeo anterior, é preciso que o próximo governo ele implante outras políticas fiscais e de combate à sonegação. Se queremos, claro, ter mais justiça fiscal e social, acabando com o discurso fácil da retirada de recursos de políticas sociais, prejudicando aqueles que mais necessitam do apoio do Estado, enquanto as elites econômicas, principalmente ligadas à exportação de commodities, ela é beneficiada por isenções fiscais diversas e pela ineficiência do Estado em combater a sonegação. Bom, eu vou ficando por aqui. No final deste vídeo aparecerá em sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao que abordamos aqui. Eu sugiro que assista os 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like, ative o sininho para que o YouTube lhe envie uma mensagem quando for lançado um novo vídeo do canal. Compartilhe com seus amigos, com as suas amigas. E se você quiser nos dar apoio e assistir outros vídeos do canal, inscreva-se. Um grande abraço e até o próximo sábado.